E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco, né, sobre este assunto. Sem a igreja não há salvação, né? Sobre essa necessidade da igreja de Cristo, né? Só há uma igreja de Cristo, é bom lembrar isso, né? Não tem como ter várias igrejas de Cristo. Cristo não é contraditório. Então, sem a igreja de Cristo, sem a única igreja de Cristo, não há salvação. É muito simples, né, de entender isso. As pessoas fazem, né, confusão porque querem, né, mas é simples de entender. Como, né, que a gente precisa da igreja, né? Sem a igreja não há salvação. E ponto, né, final. É o que diz nas Sagradas Escrituras. O interessante é que muitos leem as Sagradas Escrituras, tirando ela do contexto, né, tirando ela da igreja, porque a Sagradas Escrituras, né, é um instrumento, né, da igreja para ser lido na igreja, na comunidade. Muitos tiram ela desse contexto para a própria, né, perdição. Porque a própria Sagradas Escrituras fala dessa necessidade da igreja. Veja, vamos ler Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5. Para a gente entender, nesse texto a gente vai entender com muita clareza a necessidade, né, da igreja. Porque senão, meus irmãos, se não houvesse a necessidade da igreja, e apenas de um livro escrito, seria muito fácil. Os homens, né, os antigos, né, poderiam ter enchido o mundo de livros e falado, olha, vocês só lê esse livro aqui, cada um faz a sua interpretação, não precisa nem sair de casa, né? Está resolvido, você está salvo. Porém, não é assim. Exige um deslocamento de cada um de nós, né? Não é só dizer eu estou salvo na minha casa sozinho, né? Eu não preciso da igreja. Não, exige uma ação de cada, né, ser humano. Daqueles que querem atender esse chamado de Deus, né? De ir ao seu encontro. Isso é desde a antiga aliança, né? Deus estabeleceu uma tribo sacerdotal, Deus estabeleceu, né, pessoas para construir, né, o templo e disse, olha, é lá que vocês vão, né, me prestar um culto. Ou seja, então é necessário para a salvação. Esse movimento de ir ao templo é necessário, senão Deus não tinha pedido. Veja o que diz essa leitura, né? Hebreus 5, do 1 ao 5. De fato, todo sumo sacerdote é tomado do meio do povo e representa o povo nas suas relações com Deus. Veja aí, né? O sacerdote é tirado do meio do povo e representa o povo em suas relações, né, com Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Ele sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso deve oferecer, tanto em favor de si mesmo como do povo, sacrifícios pelo pecado. Veja, o sacerdote, né, precisa oferecer sacrifícios tanto, né, em favor de si mesmo quanto do povo. Peraí, né? Então, se o sacerdote precisa oferecer sacrifícios também por si mesmo e pelo povo, o povo fica onde? O povo tem que ir necessariamente para a assembleia. O povo não pode ficar em casa sentado e achar que ele pode ser salvo dessa forma, porque não é a forma ordinária que Deus, né, estabeleceu, pelo menos nas Sagradas Escrituras, né? Esse sacerdote vai oferecer por si mesmo e pelo povo, né, sacrifícios pelo pecado. Versículo 4. Agora veja o versículo 4, que eu estou sempre repetindo aqui, né, nos meus vídeos. Ninguém deve atribuir-se esta honra
senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Ou seja, falando aqui do sacerdote, né, do sumo sacerdote, que sabe ter compaixão do povo, né, que faz sacrifício, né, por si mesmo e pelo povo, que representa, né, o povo, né, que representa, né, o povo em suas relações com Deus. Veja, está falando do sacerdote, aí no versículo 4 nos dá esse alerta. Ninguém deve atribuir-se esta honra a si mesmo. Esta honra, né, ninguém deve atribuir-se esta honra, senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Ou seja, olha aí a importância da igreja, né? Você precisa do sacerdote. E o sacerdote legítimo está onde? Está na igreja legítima de Cristo. E ninguém pode atribuir-se esta honra senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Ninguém pode dizer que vai fazer essa função do sacerdote se não foi chamado por Deus, se não vir lá das origens. Então, olha aí como é fácil de investigar, de analisar quem veio lá das origens, né? Quem veio lá do início. Ninguém pode atribuir essa honra a si mesmo, de fazer essa função de sacerdote. E a gente vê alguns exemplos nas Sagradas Escrituras, de pessoas que foram fazer essa função de sacerdote e se deram mal, né? Bateram com a cara na parede, né? Ou seja, ninguém deve atribuir essa honra de ser sacerdote, né, senão aquele que foi chamado por Deus, como, né, Arão. Versículo 5, né? Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra àquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, nem o próprio Cristo, diz aqui o texto, né, atribuiu esta honra a si mesmo, mas atribuiu-lhe esta honra àquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, só não entende quem não quer entender mesmo. Mas veja, a necessidade da igreja, né? Sem a igreja não há salvação, porque é lá onde está o sacerdote. É lá onde tem, né, o legítimo sacerdote que apresenta sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. É lá onde o sacerdote nos representa em nossas relações com Deus. O sacerdote legítimo da Igreja Católica Apostólica Romana é lá onde ele representa o povo, né, em suas relações com Deus. Entende, meus irmãos? Essa necessidade da igreja. Então você não pode ficar em casa e dizer: não preciso de ir na igreja por causa do padre, por causa do sacerdote. Não. Veja. E aqui é interessante, né? O texto, que diz que o sacerdote está cercado de fraqueza. Ele vai apresentar sacrifício também por si mesmo, para si mesmo. E diz assim, né? Por isso deve oferecer tanto em favor de si mesmo como do povo, né? Sacrifício pelo pecado. Então, veja, eu não vou lá na igreja, né? No templo, lá na assembleia. Eu não vou deixar de ir lá por conta do pecado do sacerdote, porque ele vai fazer, né, essa expiação, esse sacrifício, né, pelo povo e por si mesmo. Ou seja, o povo que vai lá está sendo representado lá, né, pelo sacerdote, né, em suas relações com Deus. Fica tranquilo, porque o pecado do sacerdote, ele vai se virar com Deus, né? É ele que vai se virar com Deus. O povo está fazendo a parte dele, né? Se eu vou lá na igreja, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou fazendo aquilo que a Sagrada Escritura está dizendo, né? Precisa de um sacerdote lá, porque não é qualquer um que pode se levantar, né, do banco e fazer essa função sacerdotal. Como disse no versículo 4, ninguém deve atribuir-se esta honra senão aquele que foi chamado por Deus, como Arão. Ou seja, quem leu as Sagradas Escrituras entende que é dessa forma, a forma ordinária que Deus, né,
estabeleceu, né, a salvação. E veja, eu estou lendo aqui na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, em Hebreus, essa continuação do sacerdote. Ninguém pode atribuir isso a si mesmo. Quando Jesus Cristo entregou o mandato, né, aos apóstolos, aos santos apóstolos, dizendo: fazei isto em memória de mim, enviou os apóstolos para estabelecer a igreja e constituir, né, a igreja pelo mundo inteiro. Ele enviou com essa autoridade, né, com essa autoridade. E ninguém deve ninguém deve atribuir isso a si mesmo, a não ser aquele que veio lá da origem, aquele que foi chamado por Deus. Então só um maluco, né, desculpa aí a expressão, mas só um maluco que atravessa no meio e quer fazer o papel sacerdotal. Então, como é que eu vou ser salvo fora da igreja, né? Um cidadão qualquer, comum, não pode me representar, né, diante de Deus. Não pode representar o povo diante de Deus, né? Tem que ser um sacerdote que veio lá das origens, como Arão, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo. Entende, meus irmãos? Então não pode ser qualquer um. Então eu não posso ir em qualquer igreja, que o pessoal chama aí de igreja. Eu não posso ir em qualquer lugar. Porque lá não tem um sacerdote, né, legítimo. E aí, automaticamente, né, necessariamente, eu preciso de ir. Eu preciso procurar a igreja que veio de Cristo. Eu preciso procurar essa igreja que veio de nosso Senhor Jesus Cristo. E procurando, você vai encontrar. É o que Jesus Cristo também diz no Evangelho, né? Quem procura, encontra. Entendeu, meus irmãos, a necessidade da igreja? Deu para você compreender a necessidade, né, da igreja para a nossa salvação? Que sem a igreja não há salvação? Porque sem a igreja não há sacerdote. Então, essas igrejas que dizem igreja, mas não são igreja, não tem sacerdote legítimo. E o texto é claro: ninguém deve atribuir esta honra senão aquele que foi chamado por Deus. Então esses atravessadores não foram chamados por Deus, né? Não foram chamados por Deus. Então não estão valendo. O que estão valendo é só o que foi chamado por Deus, como Arão, né? Deste modo também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Atribuiu-lhe esta honra àquele que ele disse, né? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Beleza, meus irmãos? Então, é dessa forma que a gente entende que sem a igreja não há salvação. Sem a igreja não há salvação. A Assembleia precisa de um sacerdote lá na frente para representar o povo, né, em suas relações com Deus. Não é difícil de entender. A gente precisa do sacerdote para representar as nossas, né, para representar o povo, né, em suas relações com Deus. É simples assim. Precisamos do sacerdote lá. O pecado dele, ele vai prestar contas a Deus. Mas a gente fazendo a nossa parte, a gente está fazendo exatamente aquilo que Deus pediu. Beleza, meus irmãos? Sem mais delongas, né? É isso aí. Espero ter esclarecido, né, esse ponto, né, de uma vez por toda, que é necessário a igreja e não um atravessador. Porque daí o Senhor não reconhece, né? O Senhor não reconhece o atravessador que vai ser, né, punido. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas, né? Muito obrigado e fique com Deus.